Fala galera, tudo bem? Espero que todos estejam conseguindo aí acompanhar nesse nosso devocional, né? A leitura dos capítulos do Evangelho de Marcos. E aí hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3, dando prosseguimento à nossa leitura. E já peço para que vocês continuem acompanhando. Se tiverem dúvidas, deixem aí nas mensagens que em breve a gente estará respondendo também, tá bom? E que vocês continuem interagindo. É importante que vocês interajam lá no grupo, digam como é que foi o capítulo 2, o que vocês acharam, o que vocês leram, o que vocês compreenderam, quais foram as reflexões de vocês. Assim como eu tenho feito as minhas reflexões, gostaria que vocês também fizessem e compartilhassem com a gente, ok? Bom, então vamos começar a leitura do capítulo 3 de Marcos e já gostaria que já de iniciar, o capítulo já inicia com uma passagem muito interessante, né, que é conhecido também como a passagem do homem com a mão atrofiada. Então logo no versículo 1 já começa assim: E entrou de novo na sinagoga, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada, e o observavam para ver se o curaria no sábado, para o acusarem. Ele disse ao homem da mão atrofiada: Levanta-te e vem aqui para o meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, se calavam. Repassando então sobre eles um olhar de indignação, e entristecido pela dureza do vosso coração, disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu, e a sua mão estava curada. Ao se retirarem, os fariseus com os herodianos imediatamente conspiraram contra ele sobre como o destruiriam. Bom, é interessante que, na verdade, é até uma continuação aí do capítulo 2. Né? Nós vimos aí no capítulo 2 que Jesus também Jesus fez algumas coisas, né, no sábado. Voltem lá e assistam para que vocês possam entender melhor. De novo, a agir no sábado. E ele faz isso realmente propositalmente. Né? E agora ele ainda acrescenta o elemento a mais. Não só ele age no sábado, como ele age dentro de uma sinagoga, um templo, onde todos iam prestar cultos. Então era tido como um lugar sagrado. Então Jesus faz um milagre no dia sagrado, que não era permitido fazer nada no dia sagrado, e ainda no lugar sagrado. E, bom, é, e essa questão dele ter feito na sinagoga também é muito representativa, né? Que na sinagoga é um local onde todos vão para estar olhando para Deus, onde o principal motivo é Deus. A principal causa de se estar na sinagoga era para se adorar a Deus, para todos olharem para Deus. Deus era o centro ali da sinagoga. E Jesus, estando nesse lugar religioso, onde todos estavam prestando atenção em Deus, Jesus prestou atenção nesse homem que estava com a mão atrofiada. E ele não só prestou atenção, como ele fez questão de trazer o homem para o centro da sinagoga. Agora, todas as pessoas não estavam mais olhando para Deus, mas estavam olhando ali na sinagoga para Jesus e para o homem que estava com a mão atrofiada. E ele, mais uma vez, infringe a lei, que foi de curar no sábado. E Jesus faz isso porque para ele o que não importa é a lei, e sim a vida. Jesus sempre, quando tiver que escolher entre a lei e a pessoa, entre a lei e a vida, Jesus sempre estará ao lado da vida. O que importa ali até porque a lei, para Jesus, a lei, a vida, a criação e a libertação da pessoa é o que importa. Então sempre que Jesus olha para a lei, sempre que Jesus olha para a lei, se essa lei não servir para a vida, se essa lei não servir para a restauração, se essa lei não servir para a conciliação, se essa lei estiver trazendo morte, se essa lei estiver trazendo tristeza, Jesus sempre estará a favor da vida e não da morte e não da tristeza. E de novo, né, ele reforça que, até com essas atitudes, que o sábado foi feito para o homem usufruir. A lei foi feita para benefício do homem, e não o contrário. Não um homem foi feito para obedecer à lei, para obedecer cegamente à lei a todo e qualquer custo. Não é esse o propósito da lei. O propósito da lei é trazer vida, é trazer dignidade.
e não trazer morte, e não trazer perseguição, e não trazer ódio. Então, só uma reflexão. É lícito salvar a vida do homem ou deixá-la morrer? É o que diz Jesus, né? Mesmo ao custo da lei. O que é lícito? Entre a lei e a vida, nós ficamos de que lado? No lado da lei ou no lado da vida? Será que é realmente a religiosidade que importa? Porque o que faz a gente seguir a lei cegamente é religiosidade, não é Jesus. E, e com isso a gente pode acabar caindo nesse erro de fazer com que a lei traga morte, né? E infelizmente a gente ouve muitos discursos de pessoas usando a lei para promover morte, para promover ódio, para promover qualquer tipo de ismo, seja racismo, enfim. É, e Jesus não está nesse movimento. Jesus não está no movimento que traz morte. Jesus sempre está em movimento em favor da vida. Nem que isso ele tenha que abrir mão da lei, né? E é interessante que muitas vezes em nossos discursos nós sim provocamos morte. Nós precisamos olhar para isso. Nós precisamos olhar para dentro da gente, para ver se o que a gente fala traz vida ou se o que a gente fala, se os nossos discursos trazem morte. Por exemplo, hoje nós temos um problema muito sério dentro das igrejas evangélicas brasileiras, onde se tem um discurso realmente de ódio contra certas minorias, né? E a gente pode, eu tenho até aqui um dado, por exemplo, para a gente trazer, que eu não sei se vocês sabem, mas a expectativa de vida de de uma pessoa trans hoje no Brasil é de 35 anos. A pessoa trans dificilmente passa dos 35 anos. E o que nós fazemos com isso? Qual é o nosso discurso em relação a essas pessoas? Será que o nosso discurso está sendo um discurso de promoção de vida? Será que ou o nosso discurso só está disseminando ódio? Ou os nossos discursos só está fazendo aumentar o ódio das pessoas sobre essa minoria? Sempre em que Jesus teve que escolher entre a vida ou a lei, Jesus sempre escolheu a vida. A palavra dele traz vida, não traz ódio, não traz morte. Fica aí um caso para a gente pensar, para a gente refletir se nossos discursos são discursos que realmente trazem vida ou se os nossos discursos causam destruição, causam ódio e causam morte. E continuando aqui então, nós vemos que o Evangelho de Marcos é um evangelho que está em todo tempo, está todo tempo nos trazendo a messianidade de Cristo, está todo tempo afirmando que Jesus é o Filho de Deus, né? Nós temos de novo no versículo 11 essa questão. E os espíritos impuros, assim que o viam, caíam a seus pés e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Então, assim, por várias pessoas, em várias conjunturas, a gente tem essa afirmação de que ele é o Filho de Deus, né? Bom, seguindo aqui para a nossa parte final, tem mais uma passagem muito interessante nesse capítulo, em que é bom a gente esclarecer. Alguns escribas começaram a acusar Jesus, de Jesus, na verdade, ser um espírito do mal, um espírito impuro. Eles até chegaram a dizer que o espírito que estava em Jesus era o espírito do Beelzebul, era o espírito do adversário. E no versículo 29, Jesus fala o seguinte: aquele que blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. E nos vem essa pergunta: o que seria blasfemar contra o Espírito Santo? Que pecado é esse que é tão grave
a ponto de levar Jesus a falar isso, que esse pecado é o pior de todos os pecados, né? Bom, para isso para entender essa questão, a gente vai ter que voltar um pouquinho. Nos capítulos anteriores, nós falamos que Jesus veio cumprindo todos os requisitos que a tradição o obrigava a cumprir para que comprovasse a sua messianidade, né? Os fariseus acompanhavam Jesus e Jesus, segundo a tradução, segundo a tradição, o Messias deveria curar um leproso. Jesus curou um leproso. O Messias, somente o Messias poderia expulsar um demônio que não revelasse o seu nome. Jesus, expulsou demônios. Jesus veio fazendo sinais, veio fazendo milagres e chegou a um ponto que não tinha mais requisito para Jesus cumprir. E é esse ponto, Jesus já tinha cumprido todos os requisitos que comprovam que ele era o Messias. E como Jesus cumpriu todos esses requisitos, o natural ou certo seria com que os escribas e os fariseus reconhecessem que Jesus era o Messias. Mas só que o Espírito de Jesus era muito diferente do Espírito que eles estavam esperando como Messias. Eles estavam esperando um espírito de guerra, um espírito de violência, um espírito que ia fazer com que o povo de Israel saísse dessa escravidão e até mesmo dominasse Roma e subjugasse Roma e subjugasse todos os povos. Mas só que esse não era o Espírito de Jesus. Como eles meio que se decepcionaram com o Espírito de Jesus, só coube a eles negar a messianidade de Jesus, mesmo depois de tudo que ele fez. E esse pecado, que é o pecado que Jesus fala, que é o pecado contra o Espírito Santo, que é o pior de todos os pecados, é justamente esse. É o pecado de negar a messianidade de Jesus. Todas as vezes que nós falamos, que nós reconhecemos ou que nós agimos como se Jesus não fosse o Messias, nós estamos cometendo esse pecado, que é o pecado da negação da messianidade de Cristo, o pecado da negação da messianidade de Jesus. E é esse o pecado que Jesus tanto condena aqui. E agora mesmo para finalizar, lá no versículo 35, Jesus fala o seguinte. Eu vou ler um pouquinho antes, tá? Vou ler a partir do 31. Chegaram então sua mãe e seus irmãos, e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada em torno dele. Disseram-lhe: Eis que tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e te procuram. Ele perguntou: Quem é minha mãe e meus irmãos? E, repassando com o olhar os que estavam sentados ao seu redor, disse: Eis a minha mãe e os meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso aqui é muito legal, né? Porque Jesus nos traz a ser família com Ele. Jesus só pede uma coisa, para que uma pessoa pertença à família, para que uma pessoa seja da família, para que uma pessoa seja íntima dele, para que uma pessoa seja irmão dele. Não é pertencer a determinada religião, não é ter uma crença específica, não é ter uma nacionalidade específica, ter nascido em algum país. Ele só pede uma coisa: que façamos a vontade dele. Quem fizer a vontade dele é filho do mesmo pai, então é irmão dele. E qual é a vontade de Jesus? Bom, eu acho que até agora aqui já deu para a gente
perceber algumas das vontades de Jesus, né? Não é? Nós vimos desde o capítulo 1 quais são as principais características, o que Jesus vem fazendo, quais são as prioridades de Jesus, e todas as vezes que nós seguimos essas prioridades, toda vez que a gente segue esses mandamentos, essas prioridades, esse exemplo de Jesus, nós estamos fazendo a vontade dele. E para a gente aprender mais sobre a vontade dele, nós continuaremos lendo os capítulos de Marcos e na próxima aula nós já iremos para o capítulo 4, onde tem mais características da vontade de Jesus. Bom, espero aí que vocês tenham lido então durante essa semana o capítulo 3. Postem lá no grupo suas reflexões, não vão nos desanimar, tá? Eu acho que é bem levinho, tá, gente? Dá pra gente levar de boa e aguardo vocês na próxima semana. Um abraço.